Olá, caro aluno, seja muito bem-vindo ao seu curso Canaime Ciência de Dados. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Um curso que para mim vai ser um divisor de águas para quem gosta de ciência de dados. Nós vamos aproveitar tudo que o Canaime oferece e ele é uma ferramenta realmente de ciência de dados. Ela nasceu com ciência de dados e vem durante todos esses anos explorando e utilizando diversos componentes para trabalhar com Machine Learning. A ideia desse curso é ser um curso extremamente prático. Nós vamos ter muitos conceitos. Aí cabe a você também procurar documentação, escrever para mim, né? Aproveitar as informações que eu vou colocar nos slides. Isso é muito importante, caro aluno, porque é um complemento do nosso curso. Ciência de dados não é uma coisa simples, não é uma coisa que você aprende de forma rotineira. Você tem que estudar bastante, conhecer muito do contexto estatístico, matemático, se aprofundar nos algoritmos para que você consiga desenvolver na sua vida prática. Então eu espero levar nesse curso algo que você praticamente vai utilizar no seu dia a dia, na sua empresa, na sua organização, né, na sua consultoria. Eu quero lhe ajudar a trazer esse conhecimento, a completar esse conhecimento. Eu tenho um curso de Canaime para engenheiro de dados, é a parte 1, e teoricamente esta é a parte 2, o curso de ciência de dados. Então, se você quer se familiarizar antes desse curso, você pode trabalhar no curso de engenharia de dados que eu construí. Mas vamos para o nosso curso, vamos entender o que é o Canaime. Vamos compreender as suas ações, como é que ele funciona, muita coisa, vamos ter muitas aulas e eu estou muito feliz que você está aqui, tá? Quero lhe agradecer realmente. Bem, o que é a ferramenta Canaime? Primeira coisa, ela é uma ferramenta visual, tá? Você pode ficar tranquilo. Aqui você vai utilizar componentes visuais para poder construir a sua estrutura de ciência de dados ou utilizando componentes de Machine Learning. Então eu vou colocar aqui algumas especificações sobre o que é o Canaime de forma a facilitar o seu entendimento, tá? Mas isso não se esgota. Vou botar aqui depois um slide sobre documentação, onde você pode aprender mais sobre o Canaime. Então o Canaime ele oferece uma ampla variedade de ferramentas para importar, manipular, limpar dados de diversas fontes e formatos. Ele é uma ferramenta craque para isso, excelente para quem quer fazer integração de dados, limpeza de base, higienização no geral, tá? A plataforma Canaime ela facilita a visualização, porque ela é visual, né? E exploração dos dados por meio de gráficos interativos e estatísticas descritivas. A gente vai ver muita coisa de estatística aqui. A gente vai discutir isso durante o curso. Essas estatísticas estarão embrionárias ali dentro dos componentes. E aí a gente vai discutindo. Eu vou trazer isso também em alguns slides. A gente vai discutir isso. Mas se você quiser um curso de estatística para te formar, se você quer realmente fazer uma base, eu tenho um melhor curso. É o Super Academia Estatística, está aí disponível. Você também, se você quiser um pré-requisito para esse curso, é importante que você saiba estatística, você pode tomar esse curso comigo. É um curso, assim, um dos mais procurados pelos meus alunos, tá? O Super Academia Estatística. Então os usuários podem identificar padrões, tendências, anomalia nos dados, proporcionando insights valiosos para a tomada de decisões. O Canaime, ele é reconhecido por sua abordagem visual e modular para a construção de fluxos de trabalho de dados. Tudo que você vai ver aqui vão ser fluxos de trabalho. É como se fosse uma ferramenta, entre aspas, de ETL. Quem conhece ETL é uma ferramenta de extração, transformação e carga dos dados. Então é bem parecido, só que tudo visual. Esses sites são importantes, são sites que você tem que entrar, você tem que conhecer. Não adianta a gente só dar o curso e você achar que é suficiente. Então entre no Canaime, conheça o portfólio deles, ok? A documentação também, então tem uma documentação vasta sobre diversos componentes. Então lá você pode encontrar explicações, a comunidade é muito forte. Então você tem exemplos lá que você pode baixar de produção, né, de conteúdo, ou seja, de produção de algum problema específico que é a ser resolvido, está lá na comunidade. Então quais são os componentes utilizados para resolver um problema. Então tem lá na estrutura da documentação muita coisa mesmo, tá? Tem um blog eu sempre leio para acompanhar as novidades do Canaime. Eu uso diariamente o Canaime, então eu fico bem ligado nisso. Então vamos lá, vamos
adentrar no Kanaime, entender um pouquinho dele, né? Porque é importante essa primeira aula para que você saiba que ferramenta fantástica. Falar da estrutura e funcionamento do Kanaime. Tem que ter uma arquitetura básica. A arquitetura dela é bem formada na estrutura analítica e visual. Você vai ver que ele tem muitos componentes analíticos, tá? Uma gama completa para fazer qualquer tipo de técnica analítica. É uma ferramenta de muitos anos e que vem evoluindo, tá? E tudo geralmente muito visual. Você vai ver que você tem diversos conectores para conectar na nuvem, on-premise, TXT, CSV, JSON. Você tem componentes para facilitar a leitura dos dados. Vamos usar, claro, alguns. Você vai ver que você pode criar uma estrutura, um modelo de implantação para soluções de machine learning. É o que a gente chama de modelo de implantação do Kanaime. Então a gente vai criar um processo, esse processo vai ser executável e você pode implantar essa estrutura aí na sua empresa, na sua organização. Você vai ver que ele também tem uma ferramenta na nuvem. No nosso curso, a ferramenta não é na nuvem, é uma ferramenta on-premise. Você vai baixar ela. Mas é exatamente igual a como se você estivesse na nuvem, tá? Não tem diferença nenhuma. Bem, o que é o Kanaime? Então vamos descrever a ferramenta, né? É uma plataforma de análise de dados e desenvolvimento de workflow, sim. Tudo que a gente fizer aqui vai ser no formato workflow. Se você não sabe o que é o workflow, é fluxo de trabalho. Então vai permitir que você construa, crie, né, visualize de forma visual, né, execução de fluxos de trabalhos analíticos. É o que a gente vai fazer aqui, vários fluxos de trabalho, tá? E aí eu posso usar paciência para análise de dados, para automação de diversos processos. É muito fácil, é muito legal de você construir no Kanaime. Você vai ver que tem uma interface gráfica super fácil, intuitiva, que a gente vai aprendendo com o tempo, tá? E ela permite você construir os fluxos de trabalho lá. E é fácil, arrasta e solta. Então você tem um componente e você arrasta e solta lá, ok? Isso torna o processo de criação de workflows acessível, tá? Para quem não sabe programar ou que não quer programar, então tá tudo encapsulado nas suas estruturas, nos seus componentes, que mais tarde a gente vai dar um nome para isso, esses componentes. Você vai poder fazer integração de dados, como eu falei, para Excel, CSV, entre outros, nuvem, no geral. Vai poder fazer limpeza de dados, você manipular dados. Isso eu faço muito na estrutura de engenharia de dados, ok? E aqui o nosso foco, mineração de dados e machine learning, com a variedade de algoritmos de machine learning, que a gente vai ver aqui durante o nosso curso, para a construção de diversos modelos, preditivos ou não preditivos, tá? Trabalhar só com estatística descritiva, se você quiser gráficos, e assim sucessivamente. Permite que você use tarefas como classificação, regressão, cluster e muito mais. Nós vamos utilizar algumas técnicas de machine learning muito vistas no mercado. Óbvio, a gente não tem como abarcanhar tudo, não tem como fazer tudo, mas as principais a gente vai trabalhar aqui. Espero que você goste e se você precisar de alguma necessária que você utilize aí no seu trabalho, basta escrever para mim. Bem, os fluxos de trabalho. Os fluxos de trabalho, a gente divide ele em estruturas em nós. Você vai aprender isso. Então, um fluxo de trabalho são vários nós interconectados. Os nós são os componentes. Você vai ver daqui a pouco eu fiz uma demonstração para que você conheça, né? E o workflow do Kanaime é construído usando toda a interface gráfica, onde os usuários arrastam, soltam os nós e aí constrói os fluxos ligando um nó ao outro. Cada nó do workflow representa uma operação. Você vai ver uma operação de leitura, uma operação de escrita, uma operação de classificação de dados, uma operação de geração de estatística descritiva. Então, cada nó é um componente. Leitura de dados, aqui exemplo, né? Transformação, execução de algoritmos de machine learning, várias coisas. Então, cada nó é um componente específico. E aí você vai fazer as conexões. Então, as conexões são entre os nós que indicam o fluxo. É entrada? É saída no nó? Como é que você determina isso? Você vai ver a imagem lá, né, demonstrando isso fácil, simples, muito tranquilo. E aí, interligando os nós, né, com essas conexões, você vai construir um fluxo de trabalho completo. E aí você vai ter cada nó entradas, que a gente chama de input, e saídas, que é o output, tá? Que determinam como o fluxo flui, como é que você trabalha com ele, tá? E aí você pode construir diversas etapas para que esse nó, né, possa ser trabalhado dentro de um fluxo e traga um retorno para você. Como eu falei, é uma visualização, você vai enxergar um gráfico, você vai enxergar uma saída descritiva, você vai gravar isso de um arquivo. Então o nó, ele é um componente que executa uma tarefa.
E aí você pode configurar os nós. Os nós têm diversas configurações, então cada nó do workflow pode ser configurado de acordo com a necessidade do usuário. Por exemplo, ao adicionar um nó de leitura, o usuário pode configurar o caminho do arquivo, escolher o tipo de arquivo e diversas opções para gravar esse arquivo. Você vai ver que você vai poder executar ele de forma interativa, passo a passo ou total. Você pode executar o flow como um todo, tá? De uma vez só ou passo a passo. Eu, quando eu estou construindo meu fluxo de trabalho no Kanaime, eu executo passo a passo, óbvio, né? Para saber se cada componente, cada nó, né? Vamos falar nó, né? Que é o jargão adequado aqui para o Kanaime. Cada nó está funcionando. Então eu executo de forma passo a passo e depois eu executo de uma vez só, tá? E quando você bota para executar na empresa, é tudo de uma vez só e você vai aprender isso. Você vai poder monitorar a execução do flow, você vai ver que é visual ele executando e mostrando se está errado, se está certo, se deu algum problema. Eu vou mostrar aqui os status, são os status do nó. Então, para visualizar os resultados. E aí você, com o nó executado, você pode visualizar o resultado, depurar, compreender o que aconteceu. Aqui é um exemplo de um fluxo. Note, os fluxos estão interligados pelas conexões, tá vendo? A saída, entrada, saída, entrada, saída, entrada e assim sucessivamente. Cada caixinha dessa é um nó. Aqui no caso lê um arquivo, aqui no caso filtra um arquivo, aqui escolhe algumas linhas e assim sucessivamente até o final. Então note que o fluxo de trabalho é a junção dos nós, cada um conectado por essas setinhas, ok? Que são as conexões. Aqui embaixo estão os status, o verde, ó, que foi executado com sucesso. Vou falar um pouquinho sobre isso, sobre esses status que facilitam para você. Aqui nos nós, ó, só para a gente dar um zoom, vamos dar um zoom no nó para entender um pouco mais. Então você tem a particularidade do que é que o nó faz, né? O nome desse nó, a porta que a gente chama de entrada, a porta de saída. Aqui você pode anotar no nó, escrever, esse é a leitura do dado tal, esse restringe filtrando uma linha. Então você pode escrever uma anotação e aqui estão os status. Os status são as coisas mais importantes de você visualizar se deu certo ou não deu certo. Então é o que eu vou falar agora. Então cada nó ele tem uma especificação para um resultado. Então vai depender de você, né? Escolher os nós e encadear eles. Então nessa sequência, pode ser sequencial, pode ser em paralelo, vai depender muito do seu pensamento, né, de construção. Vamos falar um pouquinho então dos status agora. Então note, os status desses nós, eles podem ser vermelho, amarelo, verde ou um xizinho. Dizer que não conseguiu, tem um erro, tá errado lá. Então você vai ver que o vermelho é que o nó ainda não está configurado, está esperando a configuração. Você vai ver isso. O amarelo é que o nó está configurado, está aguardando. Estou aqui, atenção, é como um semáforo. Estou aguardando você, ou executa, ou deixa parado. O que é que você vai fazer com esse nó? O verde é que o nó foi executado com sucesso. Você vai ver verdinho é que o nó executou, então tem lá alguma informação que foi registrada. Então você vê no output, você vê nos status, vai depender muito da saída desse nó, o que é que ele vai fazer. Ou você pode ver um xizinho, tá? Um xizinho dizendo, nossa, você configurou, teve um erro no arquivo, ou na forma com que você colocou machine learning, alguma configuração deu pau. Então assim, você vai ver um xizinho lá e você vai olhar o erro e vai tentar corrigir esse erro. Então, esses status são importantes para que você acompanhe como cada nó se desenvolveu, como é que ele foi executado, tá? Então isso aqui é muito importante. Cara, aluno, falei bastante nessa aula inicial, né? Estou eufórico assim por estar começando esse curso com você aqui, essa primeira aula. E muito feliz, né, de trazer um conteúdo como o Kanaime. Que ferramenta, viu? Utilizo muito. Meu dia a dia é bem versátil com o uso dela. Ela é bem eclética para a gente trabalhar. E espero que você goste. Vou parar a primeira aula por aqui. E na próxima aula a gente vai ver como é que a gente instala o Kanaime. Também extremamente fácil. Super, super fácil, super simples, tá bom? E aguardo na próxima aula. Um grande abraço.